tudo bem? Eu sou Amanda Torres, publicitária, consultora em mídias digitais, e nós estamos no Inclusive Você. Aqui é um canal que a gente troca uma ideia o tempo todo sobre diversidade, inclusão e comunicação não violenta, porque afinal de contas a gente está o tempo inteiro interagindo com o diferente, não é? Hoje eu trouxe aqui Carla, ela é assistente social, é minha amiga. E ela entende e saca demais sobre idosos, sobre a entrada na terceira idade, a permanência na terceira idade. E eu queria trocar uma ideia com a Carlinha sobre o isolamento dos idosos. O recuo, a solidão. Eu queria trocar e saber um pouco mais, Carlinha. Super lhe agradeço estar aqui. Sei que a vida é uma loucura, seus horários são difíceis. Ser envolvida com vários projetos, muito obrigada de ter vindo para abordar um tema que é muito sensível, que é muito delicado, que é o isolamento dos idosos e se existe alguma solução e como é que como é que nós que não chegamos ainda nessa etapa de vida, como nós podemos fazer com que eles se sintam menos isolados. Conta pra mim um pouquinho sobre isso, se é um processo natural, se não é natural. Fala um pouquinho desse isolamento pra gente, por favor, Carlinha. Então, quero agradecer primeiro o convite, Amanda. É um prazer estar aqui no teu canal, falando para teus seguidores. E é muito prazeroso também para mim falar sobre esse tema, né, que já faz parte da minha vida, assim, há alguns anos. Tenho uma verdadeira paixão sobre esse tema. E falar sobre a solidão, né, solidão e envelhecimento. A solidão, ela na verdade, ela pode acontecer com qualquer faixa etária, né? Todos nós temos momentos em qualquer faixa etária da vida que a gente pode se sentir sozinho, a gente pode se isolar de alguma forma. O que ocorre quando chega no processo de envelhecimento, de velhice do ser humano, é que há a diminuição das atividades que ele até então sempre desenvolvia, e isso está muito relacionado com as atividades laborais, né? Geralmente quando ele se aposenta, né, a pessoa ela começa a diminuir aquela rotina que ela tinha, né? Geralmente se isola, porque quando ela está trabalhando, eles estão presentes com os amigos, colegas de trabalho, e se sente útil, né? Então esse processo de solidão e de isolamento, que culmina no isolamento, tem a ver muito com esse processo de diminuição das atividades que vem a aposentadoria. Então ele geralmente se aposenta e fica em casa, não procura uma outra atividade, né, ou se inserir em algum grupo. Isso ocorre, é comum acontecer. E também com o próprio processo familiar, né? Porque geralmente ele se aposenta, ele fica mais ali dentro de casa. A família, muitas vezes, não insere ele no processo, nas atividades que tem também do dia a dia, e isso vai gerando a solidão e ele se isola, né? Agora, assim, o interessante é que, em contrapartida dessa questão da solidão e do isolamento, há também, a gente pode falar que tem momentos não, desculpe, existe... Dentro da sociedade existe a política pública de saúde e a política pública de assistência que tem rompido com essa questão, tem ajudado a minimizar, né, esse isolamento desse idoso. Como? Com os grupos de convivência que existem tanto dentro da política de saúde, né, como dentro da política de assistência social, no CRAS, no CREAS. Então, assim, existe uma crescente, os idosos eles estão participando desse grupo, e existe, e tem já confirmado que eles têm tido melhorias, né? Redução desse isolamento. Agora ainda há muito o que se fazer, né? E aí cabe a nós da sociedade, não só o poder público com esses grupos e esse investimento em atividades e acompanhamento aos idosos, como nós também da sociedade e família, que devemos também cumprir com o nosso papel. Assim, eu tenho um exemplo muito rápido assim, que a gente pode falar, geralmente quando a gente vê os idosos numa fila, né, numa fila de um banco, numa fila de lotérica.
no dia a dia. E aí sempre a gente ouve um comentário ou outro na fila. O que é que esses idosos, o que é que esses velhos estão fazendo na rua? Né? Terrível, um comentário terrível, porque envelhecer só envelhece quem está vivo, né? E que bom chegar na velhice. E a pessoa deve sim chegar na velhice e transitar pelos mesmos ambientes que os jovens e que os adultos e que as crianças, né? E esse tipo de comentário, esse tipo de postura que as pessoas têm, nem um pouco empática, nem um pouco sensível, acabam afastando o idoso da vida social, né? Fazendo com que ele se sinta daquela forma que as pessoas o colocam nesses ambientes. Nas filas, nos bancos, nos shoppings, nos supermercados. Então, é um beliscão. É pra gente se ligar. É aquilo que eu sempre coloco aqui. A comunicação ela é importante porque gera resíduo social. Não só publicidade e propaganda, mas como a gente se comunica com o mundo. E é da comunicação agora que eu quero perguntar para Carla sobre as redes sociais e os idosos. Como é que está isso no Brasil? Você sente que houve um aumento? Você percebe que eles têm uma rede social específica, que eles gostam mais? Eles estão em aplicativos de namoro, de relacionamento? Como é que é isso? Como é que está isso? Porque a minha sensação é de que isso talvez favoreça ou gere algum tipo de contato com o mundo, como é o caso de Seu Nilson. Seu Nilson, do Slime, um beijo, ele segue a gente aqui, inclusive você. Seu Nilson tomou uma iniciativa bacanérrima de montar um canal no YouTube porque ele estava se sentindo solitário no sítio dele. E cheio de afeto, mostra a sua vida, mostra o sítio, mostra os bichinhos, os passarinhos, e a gente aqui morre de amor. Eu queria saber um pouquinho sobre isso, se o que seu Nilson está fazendo é uma tendência mesmo entre os idosos. E me conte mais aí, você que sabe das coisas. Ah, não sei das coisas não. Então, é muito importante, né, esse processo dos idosos estar inserido na rede social. Acho que a família, o convívio com os netos, isso favorece também muito. Os idosos têm aprendido, têm acessado, têm baixado nos seus aparelhos, né, o aplicativo do WhatsApp e têm utilizado, assim, eu já conheci idosos que têm Facebook, que têm essa rede social, né, o Facebook, eu acho que eles usam, talvez usem mais. Não é algo assim que seja assim 100%. Ainda está engateando esse processo, eu vejo, eu percebo assim como engateando. O Seu Nilson é uma das exceções maravilhosas, né? Beijo, Seu Nilson, também aqui fã já, sigo o canal dele. Então, assim, é uma das exceções, mas que é algo que vai sim virar uma tendência, vai sim crescer esse movimento. Tende a crescer muito, eu tenho muita esperança, né, disso acontecer. Porque é a maneira que eles têm também de interagir, né? Então funciona, você acha que funciona? Funciona. Agora o que a gente precisa, inclusive, que bom que eu estou aqui com você, o que a gente precisa é fazer parcerias disso, de mediar e de trazer para essas pessoas, né? Essa possibilidade, né? Porque o que acontece é que muitas das vezes tem que ter uma paciência, porque eles vêm de um período que não se falava, né, de redes sociais, não tinha. Então, o que ocorre é essa geração de agora, que tá, os mais jovens, que eu acho super positivo, é que tem que ter paciência para até apresentar aos mais velhos essas possibilidades, né, de rede social. Eu acho que eles não são resistentes, não. Se for resistente e não quiser, é a minoria, mas a maioria, assim, se a gente apresentar mesmo para eles, tiver boa vontade, de ofertar para ele essa possibilidade, eu acredito que eles vão gostar muito. Porque é uma maneira, né, deles estarem, reduz a questão do isolamento. Sabe que ele se aposentou, muitas das vezes faz parte até de grupos, como eu falei, grupos de convivência, mas tem um filho que mora no outro estado, tem um neto, então ele pode estar participando, pode estar fazendo uma Skype, uma live, né? Enfim, eu acho muito positivo essa... Olha que delícia! E o que eu acho interessante também da gente conversar é que existem ferramentas de acessibilidade, a gente tem que pensar nisso também. Às vezes, um texto que a gente escreve precisa de algum direcionamento para esse público. Alguma adequação de linguagem, algum formato.
algum tipo de ferramenta que faça com que a gente chegue nas pessoas, chegue nos idosos. Carla, obrigada. Prazerzão você aqui demais, gente. Ela é super ocupada, ela tem vários projetos. E na verdade vocês podem até estar se perguntando aí, poxa, eles estão falando de idosos com a menina? Pois é. A grande questão é que a gente tem todas as oportunidades de acesso às informações e a gente também cria as nossas paixões. A Carla é uma apaixonada pelos idosos, é uma apaixonada pela ambiência da terceira idade, é uma pesquisadora, cria projetos incríveis. Vocês vão ver alguns projetos dela rodando por aí. E eu achei interessantérrimo trazê-la aqui. Sempre é um prazer conversar com Carlinha. Obrigada. Tamo junta. Tamo junto. Gente, até a próxima. Um beijo. Até. Beijo, gente. Obrigada.